A paz de Deus, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqueles que são inscritos no canal, muito obrigado pela inscrição. Aqueles que ainda não são, se interessar, se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Meus queridos irmãos, hoje me veio em memória para que eu pudesse fazer um vídeo a respeito da fé. Da unidade da fé, o que é fé em nossos corações. Muitas das vezes, muitos irmãos já ouviu falar fé enfraquecida, diminuiu a fé ou desviou da fé, né? E muitas das vezes essas palavras não soam tão bem em nossos ouvidos, né? Porque o que é fé? Na verdade, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não vê, não é verdade? E os apóstolos, eles seguiram aquilo que eles viram. E até então o apóstolo Paulo, ele escreveu, até então ele perseguia a igreja, mas deixou um conteúdo muito bom, porque na verdade o apóstolo Paulo, ele era fariseu, ele conhecia a lei, né? Ele conhecia a lei. Para ser doutor na época, tinha que conhecer de lei. E ele conhecia muito da lei mosaica. Então ele deixou escrito para nós em Romanos capítulo 3, né, tanto no capítulo 3, no capítulo 4, ele deu muito embasamento naquilo que foi escrito lá atrás, né, do que realmente a fé. Ele falou, Abraão foi justificado pela fé. Né? Um pouco atrás, no Romanos capítulo 3, ele fala a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou ler um trecho da palavra de Deus aqui, né, da Bíblia, e os irmãos tirem a conclusão, ou mesmo aqueles ouvintes que muitas das vezes falam assim, você é um desviado da fé. Nós não desvia da fé. A fé, ela está viva dentro do nosso coração. A fé é crer que Jesus Cristo descerá em nuvem de glória para arrebatar os seus. Se muitas das vezes você deixou de ir em uma igreja, se você não congrega em uma igreja, seja ela qual for, e algum dos seus irmãos ou dos seus parentescos, né, falar com você, você é um desviado da fé, você pode dar essa resposta para ele que você não é desviado da fé. Você simplesmente é uma pessoa com os olhos abertos, que você não é um alienado, que você não segue aquilo que eles falam para você, tá certo? Fé é aquilo que está dentro do nosso coração. Nós não desvia da fé, né? Jamais nós desvia da fé. Se nós cremos que Jesus Cristo é o único Salvador, que Ele é o nosso Redentor, essa é a fé que nós temos, porque nós até então nós não vemos Jesus Cristo face a face, mas nós sentimos e nós entendemos o propósito de Jesus Cristo em nosso coração. Então isso é fé, independentemente se você está congregando ou não está indo em alguma igreja, você não desviou da fé, tá certo? Então Paulo, ele escreve aos Romanos, né, e ele coloca, né, que todos os homens estão debaixo do pecado, né? E em uns trechos ele fala assim, que pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu quanto como grego, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo nem um sequer, né? Então o que ele quis dizer para nós aqui, que não é um justo, né? Às vezes, muitas das vezes, a pessoa bater, não, eu tenho uma fé viva, né? Até então ele falou que Abraão, ele foi justificado pela fé, pela obra que ele fez, que ele mostrou. Eu vou ler aqui a partir do versículo 21, em Romanos 3, a justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que quis dizer aqui, irmãos, é que tanto os profetas, né,
quanto nós nos dias de hoje, né, que a lei ela não foi dada pela fé. Ela não foi dada pela fé. Ela se manifestou através da crença, no crer, né, da forma que está escrito aqui, e sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que é graça? A graça é Cristo Jesus. Com a sua redenção, né? Ele passou humilhação por nós para nos redimir dos nossos pecados. Então, a nossa justificação na fé é essa que nós cremos. E escrito no versículo 25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, o que é fé? Fé é crer em Jesus Cristo, né? Fé não é você crer em ensinamentos. Fé é você crer em Jesus Cristo e naquilo que ele deixou para que nós cumprisse, né? Nos dias de hoje, muito se fala, você desviou da fé, você enfraqueceu na fé. Às vezes acontece, nossa, Deus fez essa obra para aumentar a minha fé. Aumentar, não diminuir. Muitas das vezes a gente fala, minha fé está diminuída porque tal coisa não aconteceu comigo. Isso é porque realmente você está com a fé naquilo que você quer apalpar, né? E a fé verdadeira é aquela fé que nós temos, uma coisa que nós não desceu no nosso pensamento, né? Ainda não desceu no nosso coração, uma coisa que ainda nós vamos alcançar pela misericórdia de Deus, que é a redenção dos nossos, que é o perdão dos nossos pecados e alcançar a salvação das nossas almas. Tá certo? Então, irmãos, quando escutar essas pregações, esses conselhos, né, falando que muitos estão falando coisas, né, na internet e tentando desviar os irmãos da fé, enfraquecer os irmãos na fé. A fé, ela não se abala por nada, não é por falatório. A verdade, ela chega aos ouvidos das pessoas e as pessoas aumenta mais a fé em Jesus Cristo, tá certo? Porque no capítulo 8 fala que nem, eu vou ler aqui, o Cântico de Vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós dará também para ele todas as coisas, né? E aqui fala assim, no versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, não tem nada. Não tem um falatório, né? Não tem um anjo, não tem nada que vai fazer nós desviar daquilo que Jesus Cristo colocou dentro dos nossos corações. Então, se muitas das vezes os irmãos ouvir esses conselhos ou até mesmo pregações que não são vindas de Deus a esse respeito, os irmãos podem colocar-se no coração aquilo que é bom. Agora, essas coisas para dar medo, olha, não ouve isso, não ouve aquilo, né? Os irmãos estão colocando medo, na verdade. Os líderes, os pastores, quem seja que for, que esteja colocando, você é um desviado da fé. Não, fé, a gente não desvia da fé. Desde uma vez que ela foi dada a nós, jamais nós vamos desviar. Desde uma vez que nós conhecemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, desde uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo, descemos as águas do Santo Batismo, ou mesmo aqueles que não desceram a água do Santo Batismo, mas creem que Jesus Cristo é Ele que é o nosso Salvador, isso é que é fé. Tá certo? Então nós não desvia, nós não temos fraqueza na fé. A fé ela não fracassa pelos falatórios ou que seja. Ninguém desvia da fé. Isso quando fala é colocando medo nas pessoas.
Muitas das vezes tem pessoas, por exemplo, que deixaram de congregar em alguma igreja e muitas das vezes realmente ele não desviou da fé, simplesmente ele parou de seguir uma doutrina. Às vezes pode ser que ele está fazendo coisas que muitas das vezes na fraqueza dele, né, que às vezes nos olhos dos críticos, dos justos, está sendo uma coisa muito horrível, né? Mas Deus há que tem a paciência, Deus é aquele que resgata aonde for. Se a pessoa ela estiver com o nome escrito no livro da vida, de forma nenhuma ela ficará de fora, tá certo? Então fica esse vídeo de hoje. Então os irmãos, não vai na pregação do medo, simplesmente coloca nos vossos corações a crença, a fé. Essa fé ninguém desvia, ninguém acaba com ela. Porque se nós cremos que Jesus Cristo é o único Salvador, é aquele que foi no madeiro da cruz, desceu ao sepulcro, foi ao inferno, pegou a chave do inferno, subiu ao céu e está à destra de Deus Pai, jamais, se nós cremos essas coisas, nós não desviamos de fé alguma. Se paramos de congregar por algum motivo, se não concordamos com algo, isso não é desviar da fé. Tá bom, meus irmãos? Então, fica mais esse vídeo. Eu peço aos irmãos que nos ajude, né? Eu não estou fazendo vídeo para ganhar fama, nem inscrito, não. Que a palavra de Deus, ela chega aos corações. E você possa não diminuir na fé, mas porque a fé de ninguém diminui, a fé ela continua em um nível só, tá certo? Ou você crendo ou você não crendo, a fé é uma só, tá certo? Então Deus abençoe, fica na santa paz de Deus. E se gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito,